motorista está aqui na posição dele, o carro está aqui, o motor e o câmbio estão montados ao longo do carro. É um sistema longitudinal. Esse aqui é um sistema longitudinal. Se eu pegar, por exemplo, com tração dianteira, por exemplo, família dos Gol quadrado até o Gol, lá do Gol BX, aquele condutor de Brasília, de Fuca, até o Gol G4. Todos são longitudinais. Tá? O motor e o câmbio estão no sentido do carro e as rodas tracionadas são as dianteiras. Eu posso ter veículos com um sistema de longitudinal e tração traseira. Aí nesse caso é o exemplo dos automóveis, tipo vamos pegar Ômega, Opala, Chevette, essas tranqueiras, vamos pegar as picapes tração traseira, vamos pegar uma S10, uma Ranger com tração na traseira do carro, vai ser esse sistema, o motor lá na frente, o câmbio e o motor no sentido do veículo. Ao invés de eu ter o diferencial dentro da caixa de câmbio como está aqui, nesse caso aqui o diferencial está aqui dentro e eu tenho uma roda de cada lado na dianteira, eu vou ter uma saída aqui na parte traseira do câmbio, se chama cruzeta, e eu vou ter o cardan e eu vou ter o diferencial lá no eixo traseiro. E as duas rodas tracionando a traseira do carro, tá? Mas também longitudinal. E aí eu posso ter o sistema transversal, onde o motor e o câmbio estão montados transversalmente em relação ao veículo. Exemplo disso, os carros, esses carros que eu estou vendo aqui no estacionamento, todos eles, tirando a frente, lá atrás, todos eles são transversais. Tá? Então pegar ali linha, Duster, Captur, Sandero, HB20, outro Sandero, Quid, Gol, blá 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 blá, todos transversais. Quando eu abro o capô do carro, o motor e o câmbio não estão no sentido do carro, eles não estão, vamos pegar aqui um exemplo, abrir o capô do carro, o motor e o câmbio não vão estar no sentido do carro, eles vão estar montados transversalmente. Normalmente o câmbio do lado do motorista e o motor do lado do câmbio, do lado do carona, certo? E aí eu uso uma caixa de transmissão compacta, como é o caso dessa aqui. Ela é bem menor do que a caixa longitudinal, certo? Esse é o motor transversal. Se a gente vai desmontar todos os transversais, que é o mais usual hoje em dia. Questão de dimensão, o que muda de uma longitudinal para uma transversal? Basicamente o espaço que eu tenho no carro à disposição do motor, o fabricante consegue alocar de uma forma um pouquinho diferente os componentes ali dentro. Mas tudo que tem aqui nessa caixa longitudinal, vou ter naquela ali que é transversal. Isso não vai mudar nada. Tá? Então, para a gente entender o funcionamento do conjunto, a gente vai ter internamente dentro da caixa, pessoal, o eixo primário, que é o eixo que conecta no disco de freio, no disco de embreagem, desculpa, e que consequentemente o conjunto de embreagem no volante do motor, tá? E nesses canos aqui, ó, aqui, por exemplo, o eixo primário, esse aqui está aqui abaixo, esse aqui embaixo, o eixo primário, sempre é um eixo que conecta no motor. Se chama eixo primário porque ele é o primeiro, é o eixo que recebe a rotação direto do virabrequim. O eixo primário, pessoal, ele é conectado direto, um para um com o virabrequim. Então a rotação que eu tenho no virabrequim é a rotação que está entrando no eixo primário. A não ser que eu pise no pedal da embreagem. Se eu pisar na embreagem, eu estou desconectando. Tá? Aí o câmbio desacelera, o câmbio para e o motor continua girando. No eixo... O volante ele não para de girar. O volante nunca para, só que ele não pode desligar. O volante está parafusado no virabrequim. Já pode ter tudo certo, cara. Então o que vai acontecer, pessoal? O eixo primário, que se chama primário, que é o primeiro, é o que recebe a rotação do motor, ele transpassa para dentro da carcaça do câmbio. Tá? Eu tenho um retentor entre a carcaça e o eixo. Eu vou ter uma vedação aqui no retentor do eixo primário. Por quê? Porque dentro do câmbio também tem o óleo. Então esse óleo, da mesma forma que o óleo do motor não pode vir para a capa seca, a gente tem lá o retentor do volante,
proteger. O óleo que está no câmbio também não pode vir para cá. Então nós também temos um retentorzinho aqui. Beleza? Passando para dentro da carcaça. No eixo primário, eu tenho um conjunto de engrenagens correspondente a cada marcha. Então, no eixo primário, eu vou ter uma engrenagem de primeira, uma engrenagem de segunda, uma engrenagem de terceira, uma engrenagem de quarta, uma engrenagem de quinta. Dentro do câmbio, eu ainda tenho um eixo secundário. O que é o eixo secundário? Que vem por segundo. Então, o que vai acontecer? É o eixo secundário que vai jogar a rotação para o diferencial e, consequentemente, o diferencial para as rodas. O eixo secundário tem engrenagens de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta. Para cada marcha que eu tenho no carro, eu vou ter um par de engrenagens. Uma estando no eixo primário e uma estando no eixo secundário. Beleza? Para cada marcha. Ah, mas o meu carro tem lá um Chevette 4 marchas. Beleza, eu vou ter 4 marchas, 4 engrenagens de 4 marchas diferentes. No eixo primário e 4 no eixo secundário. Eu tenho um carro 5 marchas. Quando vai ser aqui que é 5? Eu vou ter 5 engrenagens no eixo primário, 5 engrenagens no eixo secundário. Um par de engrenagens, uma do secundário e uma do primário, para cada marcha do carro. Belezinha? Do eixo secundário, eu jogo com a rotação para o diferencial. O meu eixo secundário tem uma engrenagem que se chama pinhão, e essa engrenagem do pinhão conecta na coroa do diferencial. E aí o diferencial vai jogar a rotação para as rodas, através lá dos semi-eixos, aqueles que vocês desmontaram na aula passada, lá do tipo cinético, deslizante, aquela coisa toda. Certo? E como é que funciona o engrenamento dessas marchas? Como é que eu engato a primeira, como é que eu engato a segunda, como é que eu engato a terceira marcha? Todo mundo aqui já andou numa bicicleta de marcha? Bicicleta que tem carregador de marcha? Se alguém nunca andou, só não. Aí eu vou pegar um pouquinho mais para entender. Mas vamos lá. O trocador de marcha, pessoal. Se eu tenho lá, vamos pegar uma configuração bem simples. Lá na coroa do pé de vela, eu vou ter lá uma, duas ou três coroas com tamanhos diferentes. Lá na roda traseira, do pinhão, lá da roda traseira da moto, da bicicleta, desculpa, eu vou ter aquele pinhão com várias engrenagenzinhas com tamanhos diferentes. Correto? Quando eu quero deixar a bicicleta mais leve, para o pedalar, olha, vamos seguir a lógica do carro. Vamos deixar, eu quero uma marcha onde eu consiga pegar o carro parado, a bicicleta parada, e botar ela em movimento. Eu não tenho uma marcha da bicicleta que está não pesa nada e tal, mas digamos que vamos tentar fazer uma analogia com a subida, na subida. Não tem uma marcha na bicicleta que ela é bem levinha, que é aquela que tu pedala, quase não sai do lugar, mas tu consegue pedalar com quase nada de esforço e tu consegue subir uma ladeira com a bicicleta. Tá? Que tu pedala bastante para tu andar. Tu pedala 4, 5 vezes para tu andar 1,5 m, 2 com a bicicleta. Mas tu não tem esforço. E conforme eu chego lá no topo desse morro, e eu vou ficando numa região plana, eu vou botando uma marcha lá na bicicleta, onde ela é um pouquinho mais pesada, mas a cada pedalada que eu dou, a bicicleta anda bastante. Então, estou falando grego para alguém, não estou entendendo nada do que está falando. Beleza. Então, o que vai acontecer? Essa marcha mais pesada que eu tenho lá na bicicleta, eu pedalo uma vez só, em consequência, a rota da bicicleta vai girar mais vezes. Então, o que eu estou mudando quando eu altero ali as alavanquinhas da marcha da bicicleta? Eu estou mudando as marchas. Eu estou mudando o escalonamento da rotação que eu aplico na entrada, que é o pedalo, com a rotação que eu tenho na saída, que é lá na roda traseira da bicicleta. Certo? Então, aqui no carro a lógica é exatamente a mesma,
Só que em vez de eu ter duas engrenagens de tamanhos diferentes, acopladas por uma corrente, como é na bicicleta, aqui eu tenho engrenagens, que eu vou mudar o conjunto de engrenagens que eu estou selecionando, se eu quero mais velocidade ou menos velocidade, mais força ou menos força. Como é que é a regra no carro, pessoal? Vamos lá. Não muda muito da bicicleta, mas só para a gente entender. O que muda da primeira marcha para a quinta marcha do carro, por exemplo? A primeira precisa de mais força para arrancar. E a quinta? Para deixar o carro mais leve. Menos força. Esforçar menos. A primeira marcha é a marcha de arrancar. Eu estou com o carro parado, eu tenho o peso dele contra o solo. O tio Newton lá, o Isaac Newton, lembra aquele tiozinho lá que falou da lei da gravidade? Nosso planeta é uma grande bola magnética que puxa as coisas lá para o centro da Terra. Pois é, eu tenho todo o peso desse carro com o solo. O que vai acontecer, turma? Eu tenho muito esforço para tirar esse carro de parado e colocar ele em movimento. Então eu uso a primeira marcha. Se eu botar uma primeira marcha no carro e acelerar até dar um corte, quantos por hora esse carro vai? 20, 30, quebrando tudo 50 por hora, com o carro lá. Mas por quê? Porque essa primeira marcha ela não é feita para eu pegar a BR e sair andando. Ela é feita para eu botar o carro em movimento. Botei o carro em movimento, passei a segunda. A segunda marcha, ela já é uma marcha intermediária, ela não é nem o extremo de arrancar como é a primeira, mas está muito longe da quinta, ainda que é uma marcha para deixar leve, como tu falou. A segunda marcha, então, ela vai me permitir ter um pouco menos de força que a primeira. Eu vou conseguir desenvolver o carro por um pouquinho mais de velocidade, até eu chegar numa velocidade adequada para engatar uma terceira marcha, que é uma das marchas que a gente mais usa, porque o range dela de velocidade é muito extenso. A terceira marcha, eu consigo usar ela de 30 por hora a 60, 80 por hora dentro do carro, em terceira. Tanto é que carros que usam muito perímetro urbano, que andam muito em perímetro urbano, muito congestionamento, a marcha que mais desgasta no câmbio é a terceira. Porque tu está naquele devagarinho ali da fila, que não está nem parado, mas também não está andando rápido. Normalmente tu vai ficar ali, segundo, terceiro, segundo, terceiro, segundo, terceiro, segundo, terceiro. Então, consequentemente, é uma das marchas onde tu tem maior desgaste. Mas depois a gente vai falar de componente, a gente vai falar disso. Tá? Aumentei a velocidade da terceira, fui lá e passei a quarta marcha. Já é uma marcha que ela já não tem tanta força, a terceira já não tinha, a quarta menos força ainda, só que ela me permite uma maior velocidade. Até eu desenvolver o suficiente para botar a quinta. No caso, um exemplo do carro de 5 marchas. Esse câmbio, por exemplo, é 6 marchas, a gente vai abrir para vocês entenderem. O que vai acontecer? A quinta é uma marcha focada em velocidade. Alguém por acaso já tentou arrancar o carro em quinta? O que vai acontecer? Ou ele vai apagar, ou para não apagar, tu vai jogar a rotação lá em cima, vai tentar soltar o pé da embreagem devagarinho, vai fazer aquela catinga de embreagem, que vai ficar patinando. Mas por que tudo isso? Porque ela é uma marcha que não tem força. A quinta não precisa de força. A quinta é para eu desenvolver velocidade constante, pegar uma rodovia, pegar uma BR e andar com velocidade alta. Com a rotação do motor baixinha, para ter economia de combustível. Tanto é que se vocês observarem, a primeira, o giro é mais alto. A segunda um pouco mais baixa, a terceira um pouco mais baixa, a quarta um pouco mais baixa, pegando velocidade de cruzeiro de cada marcha. Quando eu chegar lá na quinta, vamos pegar um exemplo. Uma rotação média, um carro a 100 por hora, uma média está mais ou menos 3.000 RPM, mais ou menos. É uma rotação relativamente baixa, para te dar uma maior economia de combustível, certo? Só que não adianta tu tentar arrancar em quinta, tentar arrancar em quarta, tentar arrancar em terceira. Segunda tu até consegue arrancar, mas vai desgastar a embreagem, o carro vai arrancar fraco, porque não é isso. Primeira marcha é isso.
E para fazer essa seleção de marchas, basicamente, eu estou selecionando pares de engrenagens com tamanhos diferentes para cada uma dessas situações. As engrenagens que estão no eixo primário e as engrenagens que estão no eixo secundário. Certo? Vou alternando qual engrenagem que eu estou... estou usando o par da primeira na hora de arrancar. Chega na hora de passar a segunda, eu vou mudar a seleção do par da primeira para o par da segunda. Na hora de eu passar a terceira, eu vou desacoplar da segunda e vou acoplar o par da terceira. Quando eu for engatar a quarta, eu desacoplo o par da terceira e acoplo o par da quarta. Quando eu engato a quinta, eu desacoplo o par da quarta e acoplo o par da quinta. E assim eu faço essa seleção. Elas vão diminuindo o tamanho conforme vai subindo a marcha? Eu tenho engrenagens no eixo primário e engrenagens no eixo secundário. Eu tenho a marcha se dá por uma relação entre o diâmetro dessas duas engrenagens da mesma marcha, uma de cada eixo. Então vamos pegar, por exemplo, já vai chegar isso. Lobo foca. Vai chegar isso de uma forma muito fácil. Só. Fantástico. Filma aqui, ó. Nesse domingo tivemos alto esporte. Esses são os engraçadinhos da sala. Gilberto, alto esporte. Eu sou o bonito. Aquilo lá é o bonita. Esse aqui é o... Como é que tem o nome? É o Cirilo, não? Como é que é? Júnior. Esse é o Júnior. Aqui lá é o Simon. Não, o Samuel. Sempre confundo um com o outro, desculpe. Pessoal. Aqui a gente tem um conjunto de eixo primário de eixo primário e um conjunto de eixo secundário. Tá? Mas como é que eu olhando assim eu sei quem é quem? O eixo primário, ele tem essa ponta estriada, grossa, com estrias maiores, eu quero dizer, porque é onde vai o disco de embreagem. O disco de embreagem, aquelas estriazinhas do centro, pegam aqui. Tá? E aqui eu tenho o eixo secundário, onde eu sempre vou ter a engrenagem do pinhão, que vai no diferencial, que é uma engrenagem pequena, com dentes mais grossos, mais espaçados, quero dizer. Olha a mágica. Vamos posicionar. Deixa eu ver se eu consigo equilibrar ele assim. Acho que vai dar bom. Olha a relação entre os dois. Primeira marcha. Deixa eu botar deitado, acho que vai ser melhor. Primeira marcha do eixo primário. Engrenagem da primeira marcha do eixo primário. Engrenagem pequena, a menor de todas. Tá? Engrenagem da primeira marcha do eixo secundário, a maior de todas. Assim eu tenho uma relação para força. Não é sinceridade, né? Sincericídio. Pelo menos é sincero. Tá. Eu só posso salvar o aumento aqui, para ficar equilibrado. Vamos ver. Eixo primário, eixo secundário. Primeira marcha. Eixo primário, engrenagem pequena. Eixo secundário, engrenagem grande. Professor, ela é a primeira porque ela está na ponta? Não, ela é a primeira porque no eixo primário é a menor engrenagem de todas. Professor, mas eu tenho outra engrenagem pequena aqui do lado. Mas qual que é a diferença dessa engrenagem pequena para essa engrenagem pequena? Olhando assim as duas. Helicoidal. Desenho. Aqui eu tenho um formato de dente oblíquo. Aqui eu tenho um formato helicoidal. E aqui eu tenho um exemplo. Normalmente em carro de passeio eu vou ter dente reto só na marcha ré. Tá? Então, se observar, é uma engrenagem pequena também. A relação até mais ou menos parecida. Ó. Não é por isso. Dente reto aguenta mais força, esse é fato. Só que o que acontece? Ela tem dente reto
Porque se eu observar aqui, ó, o encaixe, eu encaixei a primeira na primeira, depois a segunda, a terceira, todas estão encaixadas, ó, dente com dente. Olha como a ré não encaixa. A ré, eu preciso botar uma engrenagem entre elas. E para essa engrenagem entrar, o dente tem que ser reto. A engrenagem vai literalmente fazer isso aqui, ó. Se o dente fosse oblíquo, ela teria que entrar assim. Isso dá muito trabalho, pode quebrar. Então a ré sempre tem dente reto para entrar a engrenagem de acoplamento. Mas vamos entender as engrenagens de marcha para frente, para a gente depois voltar na ré, que acho que vai ser mais fácil de vocês entenderem. Beleza? Então eu mostro aqui depois. Isso aqui, professor, vamos supor, um exemplo. Uma bicicleta tem a catraca que você, a corrente gira e coisa aqui, no movimento disso daqui, aumenta a velocidade? Exatamente igual. Tanto que foi o exemplo que eu usei da marcha da bicicleta. Só que lá, na bicicleta, eu vou ter o eixo primário lá no pé de vela, o eixo secundário lá na roda traseira. E ligando uma coisa na outra, eu tenho uma corrente. Aqui eu não tenho pé de vela, é o motor que está gerando a potência. A biela de uma bicicleta é a minha canela. Aqui a biela é a do motor, aqui. E aqui, pessoal, o acoplamento é direto por engrenagem, engrenagem por engrenagem. Tá? Então vamos lá. Entendi que no meu eixo primário, a menor engrenagem conecta com a maior do secundário. Primeira marcha. Segunda marcha. A segunda engrenagem, ou seja, a segunda em questão, quando eu falo primeira, segunda em relação a tamanho, tá? Não por ordem, tamanho. A segunda maior, a segunda menor, desculpa, é essa. A menor é a primeira, a maior que ela um pouquinho vai ser a segunda. Observe como a engrenagem da segunda marcha do eixo primário é um pouco maior do que a da primeira e a do secundário ela é um pouco menor que a da primeira. Ó, olha da segunda no eixo secundário. Já que está acoplando, ó, direto. Estão vendo que aqui ela é um pouquinho menor do que a da primeira marcha? No primário aumenta, no secundário diminui o tamanho da engrenagem. A terceira marcha aumenta a do primeiro, diminui mais um pouquinho do segundo. A da quarta marcha aumenta mais um pouco a do primário, diminui mais um pouco a do secundário. A quinta marcha ela vem acoplada por fora, ela tem por fora da carcaça. Lá onde o nosso amigo está com a mão ali apoiada, aquela tampa. Literalmente igual uma bike. Isso. Naquela tampa ali, onde ele está com a mão, dentro daquela tampa vai a quinta. A quinta ela é fora da carcaça, normalmente num câmbio. Aqui no Volkswagen ela vai nessa tampa. A carcaça aqui eu tenho uma parte da carcaça aqui, uma segunda parte aqui, uma terceira aqui. Lá eu tenho também, ó, uma parte da carcaça aqui, uma parte da carcaça aqui, uma parte da carcaça aqui. A quinta está nesse compartimento aqui de fora. Aqui a quinta está nesse compartimento aqui de fora. Tá? Essa caixa aqui eu não achei lá a quinta marcha dela. Preciso cavocar nas caixinhas e achar as engrenagens. Mas o que é importante? Vai seguir a mesma lógica. A do eixo primário vai aumentar um pouquinho, além da quarta, e a do eixo secundário vai diminuir um pouquinho em relação à da quarta. Eu vou seguindo essa mesma lógica, tá? Isso é constante. Belezinha? Entendido? Agora vamos entender uma coisa, antes de mostrar aqui, girando. Ah, Matheus, mas na prática, lá no carro montado, elas já ficam assim encaixadas uma na outra? Como está aqui? Sim. A engrenagem, vamos olhando para a primeira aqui, olhando para a nossa primeira marcha aqui. Que o eixo, a engrenagem, está conectada fisicamente já na engrenagem do eixo secundário. Essas duas engrenagens, elas ficam constantemente conectadas? Sim. Então quer dizer que eu estou sempre com a primeira marcha engatada? Não. Como é que funciona? De fato, quando o meu... Vamos pegar aqui, ó. Quando meu eixo primário está girando, automaticamente, tudo que está ligado ao eixo primário está girando. Observem aqui, ó. Aqui é um rolamento. Ó. Primeira engrenagem, a primeira marcha está fixa ao eixo.
segunda está fixa ao eixo, terceira está fixa ao eixo, quarta está fixa ao eixo. Ou seja, isso aqui é um eixo inteiro, um eixo fundido. Todas as engrenagens são fundidas nesse próprio eixo. É uma peça inteira. A única coisa que sai daqui é esse rolamento. Aí se estragar uma engrenagem, foi um saco. Se quebrar uma engrenagem, isso aqui troca o eixo inteiro. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas sim, é tudo uma coisa só. Isso aqui é feito inteiro. Então, aqui no eixo secundário, deixa eu botar ele assim, assim da minha vida. Girei o pinhão, que é o que vai lá no diferencial. Gira o eixo todo. Estou girando o eixo com o pinhão. Engrenagem da primeira marcha. Opa, ela está livre do eixo, ela não está presa no eixo. Engrenagem da segunda marcha. Livre em relação ao... Eu estou segurando o eixo, ó. Só a segunda está girando. Terceira. Só a terceira está girando. Quarta. Só a quarta está girando. Ou seja, quando eu tenho o carro em ponto morto, em neutro, ligado, estou com o carro ligado e neutro. O que está acontecendo? As engrenagens de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta estão todas conectadas. Mas por que o carro está parado? Porque a engrenagem secundária, que é aquela que está acoplada ao eixo secundário, que está ligada ao diferencial, que vai para a roda, está girando livre. Que aqui vai estar girando conforme o motor, né? O primário está girando na rotação do motor. Marcha lenta, 1000 RPM, por exemplo. O eixo primário está a 1000 RPM. O secundário está parado. Por quê? Porque primeira, segunda, terceira e quarta estão girando livres. Eu não mostrei para vocês agora a engrenagem girando livre em relação ao eixo? Se eu quiser engatar a primeira marcha, vou botar a primeira marcha no carro. Está tudo livre, né? Estou em ponto morto. Vou engatar a primeira. Vamos fazer o caminho contrário. Quarta, livre. Terceira, livre. Segunda, livre. Primeira, conectada. Ó, tá girando o eixo junto, olha o pinhão. Girando tudo junto. Engatei. Tem força para arrancar. Arranquei. Ó, transferindo a rotação da engrenagem agora conectada para o eixo para o pinhão. O pinhão é fundido no eixo. Conecta no diferencial, vai para a roda. Estou tracionando o carro em primeira marcha. Pisei na embreagem, passei a segunda. Neutro. Neutro. Volta tudo para o neutro. Segunda marcha. Ó, a primeira livre, agora. Ó, a segunda conectada. Terceira livre. Quarta, livre. Olhando aqui, ó, o câmbio no lugar, o que eu fiz? Eu desloquei esse acoplamento de... Quando eu botei a primeira, ele estava em neutro. Botei para a primeira, acoplei esse conjunto. Quando eu joguei segunda, puxei para neutro, deixando livre aqui, e segunda marcha. Agora que esse conjunto aqui está livre, que aqui está girando livre, e eu passo a atracar a segunda marcha. Lembrando que o eixo primário está girando sempre junto com o motor. E agora eu tenho essa segunda marcha, essa engrenagem da segunda conectada ao eixo. Conectei através dessa peça que desliza, que se chama luva. Tá? Depois eu vou desmontar essa luva aqui para mostrar para vocês. Mas basicamente conectei a engrenagem da segunda que estava livre ao eixo. Vou jogar a terceira. Quando eu puxo a alavanca da segunda, que está aqui atrás, para o meio, para o centro, a primeira, meio, segunda. Quando eu puxo a alavanca de segunda para o meio, eu ponho em neutro essa luva.
eu volto ela pro meio. Deixei ó, livre de novo a nossa segunda marcha. E agora eu vou acoplar a terceira. Luva da terceira e quarta. Ó. Essa luva tá meio temperamental. Não. Tá atravessada? É, ela tá... Caiu uma travinha que tem dentro, ela fica meio desazada. Mas ela vai, para o nosso exemplo, vai servir. Engatei a terceira. Primeira está livre. Segunda está livre. Terceira está girando o eixo junto. E a quarta está livre. Da terceira, vou puxar para a quarta. Quando eu puxo, passo pelo meio, a minha luva entra em neutro, deixando a terceira livre e a quarta livre. Na hora que eu puxo a alavanca para trás, que engata a quarta. Por isso que para quebrar a pessoa tem que se esforçar. Tem que ser bem bruto mesmo para poder Se quebrar esforçar. desse aí, né? Ó. Primeira livre, segunda livre, terceira livre, quarta engatada ao eixo. Entendido? Quando eu movimento a alavanca aqui, eu estou deslocando essas luvas para uma marcha ou outra. Deixa eu botar de novo. Neutro, a terceira e quarta. Tranquilo até aqui? Respondi a dúvida? A quinta vai seguir a mesma lógica. Só que o que acontece? Ela vai aqui, vai ter a carcaça aqui e a quinta vai por fora dessa carcaça e depois com uma outra tampa para fechar. Isso serve para ajudar a manter o conjunto montado. Tá? Que usa esse sistema com a quinta por fora. Vamos observar agora aqui, pessoal, no nosso mocap, o que vai acontecer, como é que funciona. A gente vai aprender a calcular na nossa. Posso ensinar. Cara, é extremamente simples. Posso ensinar vocês. Vamos lá. Liguei. Está em ponto morto. Motor elétrico. Motorzinho de papel de parabéns. Então aqui, ó, nesse momento, pessoal, está em ponto morto. Ah, pessoal, por que está girando a roda? Lembra que a Captur em ponto morto também girava? Ela gira pela inércia. Tá? Se eu segurar aqui a roda, igual a da Captur que eu travava lá com o pé no pneu, né? Vocês lembram? Aquele dia? Primeira engatada a marcha no olho, para ela subir. Esse golfe, vai ser mais fácil. Ai, que delicinha, não tem onde encaixar. Liga o motor pra ligar, pessoal. É isso? Tá igual tudo. Tá. Deixa eu desligar o carro. Agora desembarquei. Beleza, agora vamos engatar.